E aí, meu querido fera, tudo bacana? Voltamos aqui para fazer a questão de número 7 do nosso material, uma questão do SESMAC tradicional 2015-2. Agora nós vamos fazer, em sequência, algumas questões do vestibular tradicional do SESMAC. Bora lá? Então é o seguinte: os fogos e artifícios contêm alguns sais cujos cátions são responsáveis pelas cores observadas, como, por exemplo, vermelho, amarelo, verde, dadas respectivas pelo estrôncio, bário e cobre, que dão as cores, né, para os fogos e artifícios. Três afirmações são feitas considerando os elementos. Primeiro, estrôncio e bário são metais alcalinos terrosos. O que são os metais alcalinos terrosos? São os metais da família 2A da tabela periódica. Bacana? Então você teria que saber que o estrôncio e o bário são metais da família 2A. Verdadeiro. Pensa, não, mas como é que eu faço? O correto é que a prova venha em uma tabela periódica ou que tivesse dado o número atômico do estrôncio e do bário para você fazer a distribuição eletrônica e saber qual é a família deles. Tá certo? Aí, continuando, letra B. Dentre os elementos, ou seja, esses três, só o cobre é um metal de transação do bloco D. Ou seja, quem está no bloco D são os caras da família B, que hoje não tem mais negócio de família, né? Agora é grupo. Embora algumas provas continuem trazendo como família. Então também ele é verdadeiro. Bom, feito isso, com isso eu já eliminava quantas questões aí? Eu já eliminava, olha só, apenas a 1? Não. Apenas a 2? Não. Apenas 1 e a 3? Não. Ou é C ou é D. Então você tem que ter esse macetezinho de já ir respondendo e já dar uma olhada para você já eliminar as que não podem ser, tá bom? E aí ele fala aqui o seguinte, ó. Dentre os elementos, o bário é o que possui maior raio atômico. Então raio atômico é uma propriedade periódica, né? E aí você vai lembrar o seguinte, ó. O raio atômico ele cresce nesse sentido, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Esse é o sentido do raio atômico, certo? Então, o raio atômico, ele aumenta dessa maneira. Beleza? Aí você vai, é o que eu falei, né? Tinha que ter uma tabela para você ter uma ideia. Então, a tabela é o seguinte, ó. Quando você vai na família 2A, deixa eu botar aqui, ó. Família 2A, que hoje é o grupo 2. Então você tem, primeiro, berílio, depois magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, na família 2A, já que o estrôncio e o bário estão na mesma família, já o bário é o que tem maior raio atômico. Mas olha só, eu agora vou ver quem está mais à esquerda. O cobre, ele está aqui, que seria a família 2B. Esse aqui é o grupo 2, esse aqui é o grupo 11, certo? E o cobre está aqui logo no terceiro período da tabela periódica. Terceiro não, quarto período. Então, ele estaria aqui mais ou menos, ó. No mesmo período, o cobre estaria aqui. No mesmo período do cálcio, tá? A família 2A, ela começa no segundo período. Então, tem aqui segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período. Então, quem está mais à esquerda da tabela periódica e mais para baixo é o bário, certo? E aí você faria a seguinte pergunta para mim, né? Sandrão, como é que eu ia saber isso aí? Cara, infelizmente, meu querido aprovado, minha querida aprovada,
Aí você tinha que ter uma ideia, saber mais ou menos de tabela periódica. O correto é que viesse uma tabela na prova e ou viesse um número atômico de cada elemento químico. Então, esse aqui está verdadeiro, ok? Então, esse está fora. O verdadeiro é a letra E. Bacana? Vamos para o próximo.